Salve, minha rapaziada, aqui quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. Hoje, meus amigos, hoje iremos falar. Eu sei que passou um tempinho, mas a indignação ou a satisfação, o suspiro vai ficar no ar. Vai ficar no ar porque, cara, a gente precisa falar do evento que foi a segunda temporada de The Last of Us. Cara. Pra quem não nos acompanhou, né, quando a gente gravou a primeira temporada lá em primórdio de 2023, viu o quanto eu e o Vitão, a gente exaltou muito, a primeira temporada, né. A gente falou que foi a melhor adaptação de game da história, que amamos muito e de fato a gente amou muito. A primeira temporada, ela é muito fiel no que se propõe, né, ela muitas vezes até melhora momentos chaves do primeiro jogo, dá uma expandida a mais no universo do The Last of Us. E a gente esperou muito, né, pra segunda temporada, afinal a segunda temporada vai adaptar o segundo jogo, e todo mundo estava ansioso pra ver como seria o momento, aquele momento. Aquele momento que todo mundo ansiava em ver a morte do nosso Joel Miller. E todo mundo ia ver como que ia desenrolar, porque se for divisivo nos jogos, se for divisivo esse segundo jogo, imagine a série. A série tinha uma missão muito complicada em tornar isso tão polêmico quanto e tão divisivo quanto, mas também mantendo a sua qualidade, digamos assim. Cara, a gente viu a segunda temporada, faz um certo tempinho que já lançou. Mas a gente precisa falar, o Pipoca Vegana tá sempre presente em tudo mais. E vamos falar a opinião desse cara apresentador. Antes de mais nada, eu sei que é polêmico. Até a palavra, o jogo The Last of Us, ele é polêmico porque é um considerado os melhores jogos da história, tanto o primeiro quanto o segundo. Mas quem não se lembra que esse jogo foi altamente divisivo, falou que foi 100% de boa, é mentiroso, porque foi sempre polêmico este jogo. E cara, vou te falar uma parada que desculpa vocês, mas vou ter que falar. A segunda temporada, pra mim, é uma decepção. Uma decepção. Fraco, fraco, fraco. Fraquinho demais, tá ligado? É impressionante, assim, que pra mim, a série conseguiu uma proeza que é juntar o Craig Mazin e o Neil Druckmann. Pra quem não sabe quem é o Craig Mazin e o Neil Druckmann, o Craig, ele é o criador, né, da série, e ele é especializado no cin e nas séries, da televisão, porque ele simplesmente criou a série Chernobyl, sabe. E pra quem não sabe, Chernobyl é uma das melhores, se não a melhor, né, isso aí, mas aí é uma polêmica que eu não vou cutucar nesse vespeiro. Séries da HBO, minisséries no caso. E daí pegou uma qualidade e juntou com o criador do jogo, o Neil Druckmann, que falou: "Pô, não tem como errar aí", porque, um é expertise em uma parada, em um segmento, e outro é expertise em outro. Um simplesmente criou o universo. Então não tinha como errar aí. Cara, eles conseguiram fazer uma proeza, que eles conseguiram cagar o Neil Druckmann. Eu não falo do Craig Mazin, porque, pô, imagino como deve ser frustrante você trabalhar diretamente com o criador do bagulho e o cara querer inventar. É igual a mesma parada é a mesma coisa que na série do Harry Potter, a J.K. Rowling, que tá participando ativamente das produções, vai lá e quer mudar as paradas, sabe, do que foi mostrado no jogo. Querer expandir, mas expandir de uma maneira que é adaptação. É a adaptação. Uma diferença, antes que vocês falem: "Então, Enzo, você é um completo hipócrita, porque você gostou de Lilo e Stitch, e Lilo e Stitch mudou muitas coisas, do desenho, né, e tipo, o do The Last of Us, por que você não gostou? Você tá reclamando das mudanças? Tô reclamando das mudanças. Mas sabe por que eu acho que Lilo e Stitch, como adaptação, é melhor, por exemplo?
porque expandiu de uma maneira positiva o universo do Lilo e Stitch, que, cara, é um desenho, então não tinha muito o que expandir ali. Enquanto The Last of Us é algo mais cheio de camadas, o segundo jogo é toda uma questão mais filosófica, sobre falar o que a vingança leva uma outra a fazer, é toda uma questão envolvida. Então você tem que ser minucioso no que você vai expandir e no que você vai querer adaptar, sabe. E os filha da puta, porra, não dá, mano, não conseguiram errar nessa adaptação. Conseguiram, assim, conseguiu tornar, assim, no que a Ellie no jogo, ela não era chata, mas irmão, conseguiu mudar a Ellie. Irmão, igual e antes de mais nada, gente, antes de mais nada, a culpa não é da Bella Ramsey, a culpa não é da atuação dela. Já falando desde já, que a culpa não é dela, a atuação dela não foi o problema. O problema é o quão descaracterizaram a Ellie, descaracterizaram a sua motivação, esqueceram a principal motivação de existir um segundo jogo e, consequentemente, haver uma segunda, terceira e quarta temporada. Simplesmente esqueceram que a série tratava sobre a Ellie querer se vingar sobre a morte do Joel, que foi morto friamente porque teve uma vingança em cima dele da filha do doutor que tentou usar a Ellie pra fazer a cura. No caso, a filha do doutor, no caso a Abby, matou o Joel porque matou o pai dela e, consequentemente, a Ellie vai querer ir atrás da Abby, sabe. Esqueceram a principal motivação do segundo jogo, esqueceram de falar que não é sobre vingança, esqueceram de falar que é sobre a porra de uma vingança. A Ellie esqueceu. Ah, mas esqueceu pra ela, tipo, pô, tô uma colônia de férias, tipo, eu esqueci. Ah, mas eu esqueço o que eu tô falando aqui. Porra, não é possível. Agora falando mais sobre esse jogo, que já tô falando, é foda, é foda. Porque eh, quando quer quer expandir, quer mostrar mais, eu acho isso foda. Eu gosto quando a produção ela tem originalidade. Eu gosto disso. Igual, por exemplo, na primeira temporada, expandiu, criou uma nova história pro Bill e o Frank, sabe, tipo, eles só eram completamente figurantes, era tipo o random do jogo, daí simplesmente: "Opa, vou criar uma história pra eles", sabe, isso eu achei foda. Igual, por exemplo, na invasão da cidade na invasão de Jackson, mostrar o que está acontecendo na cidade, por exemplo, mostrar mais dos cidadãos se defendendo contra os zumbis, e o por isso que não foram atrás do Joel, sabe, pouca gente foi atrás dele, que ele sumiu, sabe. Do mesmo jeito que eu gostei também nessa temporada, eh, não só da invasão de Jackson também, dos zumbis, mas também de mostrar mais do Joel e da Ellie, no episódio do que o Joel acaba voltando, mostra de como a Ellie de uma certa forma descobriu e tudo mais, sabe. Isso eu achei legal, eu achei maneiro, eu gosto quando a produção ela vai lá e fala: "Não, pô, vou expandir um pouco mais aí, tudo bem". E quando ocorre, mudanças sutis, que por exemplo, na morte do Joel no jogo, era o Tommy com o Joel, não o Joel com a Dina. Aí, tudo bem, porque o Tommy acaba revelando quem é o Joel, né, e o Tommy nunca faria isso. Mas tudo bem, a Dina por ser mais nova, mais inexperiente e tudo mais, acabou revelando, movimentações sutis, sabe, tipo, alterações que, tipo, pô, acontece, tá tudo bem, sabe. Mas, meu, eu falo assim, tudo bem, a série é de todo mal? Não é de todo mal, a segunda temporada de todo mal teve coisas muito boas, mas a descaracterização da sua motivação original a ver um segundo jogo, consequentemente a ver uma segunda temporada, é um absurdo, é um escânio que fizeram, sabe, tipo, a Ellie teve momentos que ela esqueceu que ela estava se vingando, sabe, humanizaram demais a Ellie numa parada que, cara, ali o jogo falava sobre vingança. Aí o Neil Druckmann: eu não queria mostrar porque a série já estava sendo muito violenta". Toma no cu, porra. Pelo amor de Deus, sabe, tipo, o jogo já é violento, o jogo é pra 18, a série consequentemente tem que ser pra 18. Porra, os caras não viram The Walking Dead não? O The Walking Dead quando matou o Glenn, porra, não teve pudor, não teve pudor. Mas aí foi uma surpresa, tá ligado? Surpresa geral, coletiva. Aí de repente, a gente sabendo que é um jogo cruel, é um jogo pesado. Os caras vão lá e me muda a motivação. "Ai,
eu não tinha intenções de matar você". Ah, vai tomar no cu, porra. Mano, nó quando a Ellie matou o Owen, "Ai, eu matei você sem querer". Ah, tomar no cu, acabou matando o Owen, acabou matando outra mina, tipo, sem querer também. Caralho, porra, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe, tipo, não dá. "Ai, foi sem querer. Ai", ela não ficou com raiva em nenhum momento, ela, tipo, estava a preocupação dela era a relação na série, a relação da Ellie era o relacionamento dela com a Dina. Simplesmente isso, e tá tudo bem você mostrar isso, não tá de todo mal, mas não esquecer a motivação original. Caceta, cara, porra, não é necessário isso. Sabe, tipo, então por que tá lá? Então por que vai pra Seattle? Por que a porra da Ellie, ela foi pra Seattle? Se ela se preocupava na gravidez da Jenna, tudo bem se preocupar, mas porra, levou o Jesse, levou o Tony, pra quê? Pra se fuder à toa? Pra tipo: "Ah não, tudo bem, eu vou pra casa", sabe, tipo, em nenhum momento ela foi desafiada. E tipo, a Ellie no jogo, sabe, tipo, isso que é foda. "Ah, mas se for assim, se você tá incomodado, se você queria algo fiel, vai jogar o jogo". Por isso que se chama adaptação. Adaptação é isso. Tipo, se você quiser mudar a motivação, fala: "Vamos mudar 100%. A história não é sobre vingança". Ela ficou triste pela morte do Joel? Ficou triste, só. Ela não foi correr atrás da motivação dela, não é ir atrás da Abby, é cuidar da família dela, e tá tudo bem. Mas porra, caralho. "Ai, você quer algo fiel? Joga o jogo, joga gameplay". Porra, caralho, os cara teve a oportunidade de ouro pra fazer algo perfeito. A HBO, ela é exemplo em adaptações, e ela conseguiu me cagar ali, sabe. Como alguém vai lá e permite isso, cara? Porra! Não dá, mano, não dá, sabe, tipo, a Ellie, ela foi totalmente descaracterizada. "Ai, matei sem querer. Ai, me mas gente, você tá sendo hipócrita, eu quero me vingar do Joel". Em que momento ela mostrou que queria se vingar? Porra, que momento? A mina, tipo, no jogo aí eu acho engraçado, descaracterizou tanto que no jogo ela é uma pessoa e na série ela é outra. Porque no jogo, arco e flecha, arma, faca, rifle, tudo. Tudo. Aí de repente chega no na série: "Ai, eu vou dar o meu braço para proteger a Dina". Tudo bem, até aí tudo bem, faz parte. Aí eu não julgo, tá tudo certo. Mas porra, só isso: "Ai, eu matei sem querer o Owen e a outra menina lá". Tipo, mano, porra, que ai, sabe, e faltar mais gente pra matar, foi tudo tão rápido. O problema também dessas temporadas é que foi poucos episódios, 7 episódios pra pouca merda, pra pouca merda. A gente queria ter a gente vai chegar na terceira temporada sem ver tanto dos Serafitas, sem ver mais do Vagalumes, sabe, tipo, sem ver mais de outra galera, sabe, tipo, essa temporada é exemplo de empurrar as paradas com a barriga, e empurrou tudo com a barriga. Isso que me choca, empurraram tudo, tudo, sabe, tipo, por que não fez mais episódios? Por que não mostrou mais, tipo, da Ellie, tipo, criando mais sentimentos de vingança, a indignação dela se desconstruindo, sabe, dela não ser diferente da Abby, sabe, ela vai atrás da Abby porque de uma certa forma acabou matando a sua figura paterna, do mesmo jeito que a Abby foi atrás do Joe porque matou seu pai. Porra, aí não mostra isso, em nenhum momento me mostra isso. Cara, e foi tudo muito rápido, foi muito feito de qualquer jeito, em nenhum momento, pelo menos pra mim, tá. Lembrando que esse episódio é um ponto de vista meu. Se você gostou, peço desculpas se você gostou. Se você gostou, deixe nos comentários o porquê você gostou, e tá tudo bem você ter gostado, lembrando isso. Mas puta que pariu! Não é possível que você não prefira a segunda temporada do que a primeira. Se você prefere a segunda temporada da série do que o segundo jogo. Porra, caralho! Aí eu descaracterizou tudo. O Tommy ele era o completo badass, badass. E vai lá e só não o Tommy aparece em 3 episódios, é muito. Um pamonha, é um pamonha. No jogo é um
pamonha. O Jesse coitado, aí é que o Jesse também era um fudido mesmo. Sabe qual é a única coisa boa? É que elevaram a Dina. A Dina, de uma certa forma, em certos momentos, ela tinha mais carisma do que a Ellie. E isso é preocupante, porque a Ellie, ela é foda. Lembrando novamente, a culpa não é da Bella Ramsey, a culpa é do roteiro. E o roteiro da segunda temporada foi pífio. Vamos falar uma merda, porque teve seus momentos bons, mas foi pífio. Porque a Dina, ela, a gente tem um momento teve mais carisma pela Dina do que pela Ellie. Mano, é um absurdo, é um escânio, escânio. Não é possível. Porra, não dá, mano, não dá. Depois que o Joel morreu, a série caiu. Depois do episódio da morte do Joel, o melhor episódio foi que ele aparece de novo. Porque parece que boicotaram tanto a Bella Ramsey, não é possível, tipo, ela não conseguir sustentar um protagonismo, a gente não embarcar nessa questão da vingança dela. É ridículo, cara, é ridículo, mano, é ridículo, ridículo, ridículo. Porra, não dá pra mim. Isso aí é é isso que me mata, mano, porque todo mundo criou uma expectativa, foi uma expectativa criada, porque é uma adaptação de um jogo que foi tão polêmico quanto, mas o polêmico não é no caso, tipo: "Ah, não, é porque a Ellie vira uma pamonha", ou não, a questão da polêmica é, muita gente odiar a Abby, e muita gente depois falar: "Não, a Abby tinha razão". Isso é a polêmica do segundo jogo, não simplesmente: "Porra, ah, a Ellie é chata pra caralho mesmo, né. Ah não, a Ellie tá numa colônia de férias, não, a Ellie esqueceu da vingança, em nenhum momento ela esquece a vingança, caralho. Porra, aí vai ter mais 2 temporadas, porque a versão da Ellie não bastou, aí vamos ver a versão da Abby, que vai ser lançada daqui a 2 anos, eu vou ter 26 anos, eu vou ver mais, vou esperar 2 anos pra ver uma versão de uma terceira temporada, a continuação de uma segunda que foi abaixíssima da média, pra daí 2029, quando eu tiver com a minha vida feita, vai, com filhos e tudo mais, demorar pra gravar essa buçanha, pra simplesmente: "Ah não, ah não, pra mostrar que vai fazer uma adaptação ruim, mais 2 anos pra ser uma adaptação ruim". Tipo, 2 anos não, é tipo 6, 27, 20, mais 4 anos. 4 anos pra ver uma adaptação ruim, não é possível. Não é possível. É por isso que a gente criou a expectativa da segunda temporada, porque a primeira foi boa. Caralho, não é possível, não é possível, não é possível. Sabe, tipo, mas tem suas coisas boas, igual eu falei, pra mim teve mais coisa ruim do que boa? Sim, disparado. Mas a coisa boa foi o as coisas boas foi ter foi ter aumentado, ter dado mais carisma pra Dina, foi e não foi, porque a gente viu mais dela, gostamos mais dela, mas isso que é ruim, a gente gostou mais dela do que da Ellie nessa temporada. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, mas tudo bem. A Abby, ainda acho que o não ter colocado a Abby como grandona fortuna é ruim? Talvez, mas vamos ver na hora certa. Mas eu gostei da a mano, eu gostei da Abby. Eu gostei da Abby. A Ellie, o problema foi ter esquecido a sua principal motivação, eh, ter mostrado mais da crueldade do Isaac, sabe, tipo, ter mostrado um pouco da sua crueldade. Foi maneiro, aí pode ficar com gostinho de quero mais, se pra terceira temporada, provavelmente. Isso vai ser legal. Isso vai ser maneiro, sabe, tipo, mostrar um pouco mais do Isaac, eh ter dado uma expandida em, tipo, ter tido essas mudanças sutis, igual eu falei, do Tommy e o Joe não estarem junto um perto do outro na hora da morte, quem estava era a Dina, e tá tudo bem, sabe. A invasão de Jackson achei muito da hora, achei muito maneiro, o episódio que o Joel e a Ellie aparecem foi muito bom, mano, muito bom. Mas cara, mas eu vi mais coisa ruim do que boa. E é muito triste, porque eu gosto muito do segundo jogo, eu gosto muito. Mas antes de mais nada também, uma coisa, eu gosto muito do segundo jogo, ma eu vou falar essa parada depois, antes de entrar na atuação, porque essa coisa é muito importante. Cara,
Gostei também da fotografia, ainda estava boa, apesar que a fotografia na hora da morte do Joe eu não gostei, por exemplo, porque no jogo, por exemplo, foi uma parada mais claustrofóbica, porque quando você grava uma parada com uma densidade de luz baixa, digamos assim, uma baixa luminosidade, e de uma paleta de cor mais, eh, preta esverdeada, por exemplo, você torna o ambiente mais claustrofóbico. Então a morte do Joel no jogo foi um pouco mais marcante, porque ela foi altamente claustrofóbica, você não estava esperando. E claro, nessa aí você vai estar esperando, de uma certa forma, mas a fotografia, por exemplo, na mor assim, a morte do Joel ainda foi tão cruel quanto o jogo, né, foi tão cruel quanto. Mas, por exemplo, a paleta de cor envolvida e tudo mais, tipo, um tom mais claro, você perde um pouco da intensidade da cena. Mas, ainda assim, a fotografia ainda estava boa, os efeitos especiais dos zumbis estava muito boa, a maquiagem no caso. E, cara, foi em termos técnicos, tirando a da morte do Joel, foi boa, foi boa ainda. Mas o problema pra mim foi a direção, o roteiro, patético, patético, sabe, tipo, faltou faltou HBO ali. E HBO o sarrafo é muito alto. E pra ser algo tão básico assim, meu, não gostei, cara. Me foi muito aquém pra mim, muito, muito mesmo. Então já me mata muito aí. Cara, agora falando da atuação, antes de mais nada, gente, eu tô falando isso porque eu não gostei da segunda temporada. Mas não é motivo pra ver esses ataques em cima da Bella Ramsey. Eu gostei da Ellie nessa temporada? Não, não gostei. Mas a culpa não é da Bella Ramsey. Deixando isso claro, bem sobreavisado, porque o que acontece, ocorre extremidades em 2 frentes. Se a culpa se você fala: "Não, a série tá ruim", mas a série tá ruim porque, não, porque tem uma feia protagonizando uma menina. Porra, não é legal. Essa normalização que você fala da aparência da pessoa não é legal, não é maneira. Então aí tá errado. Do mesmo jeito que eu acho meio sacanagem, você tipo: "Ai, eu não gostei da segunda temporada". "Ah, você não gostou porque você tá falando da aparência da Bella Ramsey". Não, eu não gosto o problema não é a atuação dela. O problema não é ela, a beleza dela e nem a atuação dela, o problema é o roteiro que deram pra ela. Deixando isso bem claro, porque a extremidade nesse ano foi, pô, de repente a menina ter se tornado a atriz mais odiada de Hollywood do momento, sabe, porque ela meu, não é legal, não é maneiro, não tá bem longe de ser legal. Então, cara, falando agora um pouco mais das atuações, bora lá. Vamos pegar de 4 pessoas. O Pedro Pascal, eu vou de 3, né, porque o Pedro Pascal, coitado, mal apareceu. A morte dele não, é que o Pedro Pascal ele é foda, né, o Pedro Pascal ele tem o seu borogodó, né. E a morte dele foi muito cruel, muito cruel, muito cruel, muito cruel. E o tempo que ele apareceu, né, tipo, a gente foi ver um pouco mais do lado, afetivo, mais humano do Joel do Pedro Pascal, né, tipo, ele chorando, falando que amava a Ellie. Cara, impecável, impecável, impecável. Ele foi uma atuação, sabe, sempre é de um ator experiente, né, então enquanto o resto é um pouco mais inexperiente, ele consegue carregar. Todo mundo fica ansioso, porque ele é um ator altamente eu acho ele igual o Joe do jogo? Não, não, mas eu quero ver boas atuações. E ele atuou bem, então nada a reclamar disso. Cara, a Kaitlyn Dever, né, a nossa Abby, igual eu falei, talvez seja um pouco prejudicial ela não ter se preparado fisicamente, talvez, porque a Abby no jogo era um monstro, mas vamos ver na hora do vamos ver, sabe, tipo, na hora da ação mesmo, se ela vai ser efetiva nas lutas e tudo mais, então fazendo isso, não tem que reclamar, porque a atuação dela foi muito boa. A série já começar com ela chorando, a condução do olhar de ódio dela, o olhar de ódio dela no episódio da morte do Joel e tudo mais, os trejeitos dela.
sabe, de ser uma personagem altamente treinada e tudo mais. Mano, eu amei a atuação da Kathleen Dever. Amei, amei, amei e amei. Amei mesmo. Sabe, tipo, eu gosto muito dela desde que ela fez um filme, eh Ninguém Vai Te Salvar, que é inclusive é a que a gente fez no Pipoca Vegana. Então eu gosto muito dela mesmo. Eu acho uma atriz muito boa, sabe. Uma adição foda, eu achei uma adição muito foda, então gostei muito da Kathleen Dever. A Bella Ramsey, a tão polêmica Bella Ramsey, gostei da atuação dela também, sabe, tipo, o problema foi o roteiro ter deixado ela insuportável, a Ellie? Sim. Sim e sim. Mas a Bella Ramsey, ela é uma boa atriz. Ela não Se ela não fosse uma boa atriz, ela não estaria em pa pô, ela estava em Game of Thrones também, sabe, tipo, isso que o pessoal não entende. Pô, ela estava em Game of Thrones também. Ela é uma boa atriz, ela sempre esteve nos destaques. Ela não é uma atriz ruim, mas você ficar fazendo, e tipo, pô, por exemplo, na cena que eu acho que ela inclusive vai ser indicada ao Emmy pela atuação dela no episódio da morte do Joel. Mano, ela estava incrível. Incrível, incrível nesse episódio. Sabe, tipo, ela é uma atriz muito boa mesmo. Mas, cara, a normalização de julgar a aparência dela não é legal, porque isso aí exageraram e muito. Mas a Bella Ramsey também foi uma ótima atriz, mas a atuação dela foi boa, o problema foi o roteiro que deram pra ela. E cara, mas pra mim, a melhor atuação dessa temporada foi da Isabella Merced. Porra, desculpa. Isso é igual eu falei, uma coisa ruim, a Dina ter mais carisma do que a Ellie, eu acho. Mas, pelo menos, deram mais carisma. Foi algo ruim e bom, né? O famoso 50-50. Mas eu gostei porque a Isabella Merced, ela é uma excelente atriz. Uma excelente atriz. E não é por pouca coisa, não. Ela é uma excelente atriz do caralho. Porra, mano, o currículo dessa filha da puta. Porra, é Dora. Eu não sabia conhecer ela. Dora Aventureira. Alien Romulus. Mano, ela em Alien. Ela tava fodástica demais em Alien. Ela tava muito boa em Alien. Muito. Mas muito boa em Alien. Aí eu não vi Modern Family, então eu não vou jogar. Mas, mano, ela vai ser simplesmente a Mulher Gavião. A Mulher Gavião. Sabe? Pô, ela não seria uma atriz ruim assim do nada. Então, cara, impecável a Isabella Merced. Pra mim, a melhor atuação, ela conseguiu colocar carisma num personagem random. Mano, perfeita, incrível. Atuações nessa série eu não vou reclamar. Não irei reclamar. Atuações foi uma das poucas coisas boas da segunda temporada de The Last of Us. Além também de algumas expansionadas do universo, mas cara, agora finalizando um pouco o episódio, finalizando o episódio, cara, pra mim, The Last of Us, a segunda temporada foi bem abaixo, muito abaixo. Eu esperava mais, muito mais, e foi bem abaixo das minhas expectativas. Descaracterizaram bastante a protagonista, descaracterizaram real a motivação de existir a segunda produção. E por mais que tenha coisas convincentes, é bem abaixo da primeira temporada e bem abaixo da régua da HBO. Então, cara, eu dou Ai, HBO. Eu dou 6,5 pra The Last of Us, eh parte 2. 6,5. Eu espero muito que as próximas temporadas melhorem, de verdade mesmo, porque aí há mais 4 anos a gente vendo todo esse desenrolar, cara. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço de vocês. Se você gostou, deixa aquele likezinho, se inscreva no canal. Se você não gostou, não tem problema. Fala que você não gostou, não jogue hate, não seja babaca na internet, ok? Estamos disponíveis no TikTok e também no Instagram. E nos ouça não só no YouTube, mas outra plataforma de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e tchau!